42. Se considera, por outro lado, a força moralizadora do Espiritismo pelo objetivo que assinala para todas as ações da vida, pelas consequências do bem e do mal que faz tocar com o dedo, a força moral, a coragem, as consolações que dá nas aflições por uma inalterável confiança no futuro, pelo pensamento de ter perto de si os seres a quem amou, a segurança de revê-los, a possibilidade de conversar com eles, enfim, pela certeza de que tudo o que se faz, de que tudo o que se adquire em inteligência, em ciência, em moralidade, até a última hora da vida, nada está perdido. Que tudo aproveita ao adiantamento, reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo com respeito ao Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade quem preside ao grande movimento de regeneração, a promessa do seu advento se encontra realizada, porque pelo fato é ele o verdadeiro Consolador. Nota. Muitos pais de família deploram a morte prematura de crianças para cuja educação fizeram grandes sacrifícios e dizem a si mesmos que tudo isso é pura perda. Com o Espiritismo, não lamentam mais esses sacrifícios e estariam prontos a fazê-los mesmo com a certeza de verem morrer seus filhos, porque sabem que, se esses últimos não aproveitam essa educação no presente, ela servirá, em primeiro lugar, para seu adiantamento como espíritos, depois que isso será igualmente adquirido para uma nova existência, e que quando retornarem, terão uma bagagem intelectual que os tornará mais aptos para adquirirem novos conhecimentos. Tais são essas crianças que trazem em nascendo ideias inatas, que sabem, por assim dizer, sem terem necessidade de aprender. Se os pais não têm a satisfação imediata de verem seus filhos aproveitarem essa educação, dela gozarão certamente mais tarde, seja como espíritos, seja como homens. Talvez eles sejam de novo os pais dessas mesmas crianças, de quem se dirá felizmente dotadas pela natureza e que devem as suas aptidões a uma precedente educação. Do mesmo modo, se os filhos acabam mal pela negligência dos seus pais, estes podem ter que sofrer, mais tarde, pelos dissabores e desgostos que lhes suscitarão em uma nova existência. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, número 21, mortes prematuras. Fim de nota. 43. Se a esses resultados se acrescenta a rapidez extraordinária da propagação do Espiritismo, apesar de tudo o que se fez para abatê-lo, não se pode discordar de que a sua vinda tenha sido providencial, porque triunfa de todas as forças e de toda a má vontade dos homens. A facilidade com a qual ele é aceito por um tão grande número, e isso sem constrangimento, sem outros meios senão o poder da ideia, prova que responde a uma necessidade, a de crer em alguma coisa, depois do vazio cavado pela incredulidade, e que, consequentemente, veio ao seu tempo. 44. Os aflitos são em grande número. Não é, pois, surpreendente que tantas pessoas acolham uma doutrina que consola, de preferência, as doutrinas que desesperam, porque aos desherdados, mais do que aos felizes do mundo, que se dirige o Espiritismo. O enfermo vê chegar o médico com mais alegria do que aquele que está bem. Ora, os aflitos são os enfermos, e o Consolador é o médico. Vós que combateis o Espiritismo, se quereis que renunciemos a ele para seguir-vos, dai, pois, mais e melhor do que ele. Curai com maior segurança as feridas da alma. Dai mais consolações, mais satisfações ao coração, esperanças mais legítimas, certezas maiores. Fazei do futuro um quadro mais racional, mais sedutor, mas não penseis em destruí-lo, vós com a perspectiva do nada, vós com a alternativa das chamas do inferno, ou da beata e inútil contemplação perpétua. 45.
A primeira revelação estava personificada em Moisés, a segunda no Cristo, a terceira não está em nenhum indivíduo. As duas primeiras são individuais, a terceira é coletiva. Está aí um caráter essencial de uma grande importância. Ela é coletiva no sentido de que não foi feita como privilégio a pessoa alguma, que ninguém, por conseguinte, pode dela se dizer o profeta exclusivo. Foi feita simultaneamente sobre toda a terra, a milhões de pessoas, de todas as idades e de todas as condições, desde o mais alto da escala, segundo esta predição referida pelo autor dos Atos dos Apóstolos, aspas. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei de meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Não saiu de nenhum culto especial a fim de servir a todos um dia de ponto de reunião. Nota. Nosso papel pessoal no grande movimento de ideias que se prepara pelo Espiritismo e que começa a se operar é o de um observador atento que estuda os fatos para procurar-lhes a causa e deles tirar as consequências. Confrontamos tudo aquilo que nos foi possível colecionar. Comparamos e comentamos as instruções dadas pelos Espíritos sobre todos os pontos do globo. Depois, coordenamos tudo metodicamente. Em uma palavra, estudamos e demos ao público o fruto das nossas pesquisas, sem atribuir ao nosso trabalho outro valor do que o de uma obra filosófica, deduzida da observação e da experiência, sem jamais nos colocarmos como fundador de doutrina, nem ter querido impor nossas ideias a ninguém. Publicando-as, usamos de um direito comum, e aqueles que as aceitaram fizeram-no livremente. Se essas encontraram numerosas simpatias, foi porque tiveram a vantagem de responder às aspirações de um grande número, do que não poderíamos nos envaidecer, uma vez que a origem não nos pertence. O nosso maior mérito é o da perseverança e do devotamento à causa que abraçamos. Em tudo isso, fizemos o que outros poderiam fazer igual a nós. Por isso, nunca tivemos a pretensão de nos crer profeta ou Messias, e ainda menos de nos dar como tal. Fim de nota. 46. As duas primeiras revelações, sendo o produto de um ensinamento pessoal, foram forçosamente localizadas, quer dizer, ocorreram sobre um único ponto em torno do qual a ideia se espalhou pouco a pouco. Mas necessitou muitos séculos para que atingissem as extremidades do mundo, sem mesmo invadi-lo inteiramente. A terceira tem de particular que, não estando personificada num indivíduo, produziu-se simultaneamente em milhares de pontos diferentes, todos tornando-se centros ou focos de irradiação. Multiplicando-se esses centros, seus raios se encontram pouco a pouco, como círculos formados por uma multidão de pedras lançadas na água, de tal sorte que, em dado tempo, acabarão por cobrir a superfície inteira do globo. Tal é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela tivesse num único ponto, se fosse obra exclusiva de um homem, teria formado seita ao seu redor, mas talvez decorresse meio século antes que tivesse alcançado os limites do país onde nascera, ao passo que, 10 anos depois, tem marcos plantados de um polo ao outro. 47. Esta circunstância, inaudita na história das doutrinas, deu a esta uma força excepcional e um poder de ação irresistível. Com efeito, se a reprimem num ponto, em um país, é materialmente impossível reprimi-la em todos os pontos, em todos os países. Por um lugar onde seja entravada, haverá 1000 ao lado onde ela florescerá. Ainda mais se a atingem num indivíduo, não se podem atingi-la nos espíritos que lhe são a fonte.
Ora, como os espíritos estão por toda parte, e haverá deles sempre, se por impossível se chegasse a abafar